Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo não saiu de um empate em 0 a 0 no Mangueirão contra o Cuiabá. Um placar frustrante porque era pro Remo ter vencido, o Remo foi melhor na maior parte do jogo, se não num jogo todo. Alguns momentos com mais intensidade, outros com menos, mas o Leão foi melhor, mas não venceu. E realmente desperdiçou a oportunidade de fazer 3 pontos dentro de casa. Hoje o Remo, nesse momento, é o quarto colocado, mas o Avaí vai jogar logo mais contra o Paysandu. Se o Avaí pontuar, o Remo sai do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Foi uma grande oportunidade desperdiçada pelo Leão, mas estamos aqui no vídeo de hoje para analisar como foi Clube do Remo 0, Cuiabá também 0. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscrevam no canal. É muito importante a sua inscrição, porque só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é analisar esse Clube do Remo 0, Cuiabá também 0. O Leão foi a campo com Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Sábio. No meio-campo, Luan, Jaderson, Pedro Castro. No ataque, Janderson, Pedro Rocha e Marrone. A surpresa foi positiva, foi a volta do Jaderson. O Jaderson bem fisicamente, não para jogar talvez os 90 minutos. A gente vai detalhar um pouquinho a atuação de alguns jogadores aqui, mas foi bom, foi muito importante, vai ser muito importante para o Clube do Remo ele ter voltado, ele ter condições de iniciar uma partida. Enquanto ele teve gás, e é um jogador que costuma ter gás o jogo todo, mas a gente tem que entender que está em processo também de recuperação, um processo de condicionamento físico devido à lesão, que ele ficou parado, não podia nem correr devido à lesão na cabeça, né? Tem que tomar todos os cuidados possíveis. O Jadson, enquanto teve gás, você via que o meio-campo do Clube do Remo era diferente. Então, é um jogador que volta e vai agregar muito ao time azulino. No ataque, sem novidades, o ataque com o Janderson, Pedro Rocha e Marrone, na verdade, uma novidade, que é o Marrone, mas não é tão novidade assim, porque já era esperado, né, a titularidade do Marrone. E a linha defensiva titular realmente do Clube do Remo. Foi um Remo que no primeiro tempo eu gostei muito da atuação do Clube do Remo. De maneira geral, foi a melhor partida do Clube do Remo em desempenho. Não em placar, porque placar venceu na última rodada, hoje empatou. Mas em desempenho, foi a melhor partida do Clube do Remo, assim, disparado, sob o comando do Antônio Oliveira. Contra o Paysandu não foi bem, perdeu. Contra o Atlético, em boa parte do jogo também não foi bem, mas conseguiu a vitória. E hoje foi bem melhor que seu adversário. Goleiro adversário fazendo milagre, era a bola na trave, fez um primeiro tempo muito bom, foi a melhor partida, para mim, sem dúvida alguma, em termos de atuação do Clube do Remo. E foi um Remo bem interessante de ver nessa primeira etapa em termos de intensidade. Era o Marrone com o Pedro Rocha no ataque, cada um caindo de um lado, ou melhor, eles trocando de posicionamento, às vezes o Pedro Rocha um pouco mais para, o Marrone mais aberto e vice-versa. O Jaderson com uma movimentação muito interessante nesse meio campo, aparecendo bastante. O Clube do Remo não funcionou num 4-3-3, porque o Clube do Remo em muitos momentos jogou com 3 defensores, porque o Luan voltava. O Luan voltava para fazer a linha defensiva, trabalhar com o zagueiro, como um zagueiro ao lado do Klaus e do Reinaldo. Isso dava um pouco mais de proteção defensiva ao Clube do Remo e deixava o Jaderson também mais à vontade. E eu acho que o Remo foi muito esperto nisso. Não é porque tá com 3 zagueiros que é defensivo. Não, pode ser um 3 zagueiros, um time com 3 zagueiros ser ofensivo. E o Clube do Remo foi ofensivo. Marcelinho apoiando de um lado, Sábio de outro. O Jaderson, que fez o meio campo, aparecendo sempre no ataque. Pedro Castro, um pouquinho mais retido, tentando dar algo no meio campo que não foi bem, né? Em termos de individualidade, a gente vai chegar na parte do Viseu. Mas do time titular, para mim, quem ficou bem abaixo hoje foi o Pedro Castro, o Pedro Rocha também. Os dois Pedros não atuaram tão bem assim, mas foi no primeiro tempo que o Clube do Remo foi intenso. Buscou o gol, criou oportunidades, finalizou, obrigou o goleiro adversário a fazer grandes defesas. Teve bola na trave, tanto é que o Remo ele sai aplaudido de campo no primeiro tempo, porque o Remo foi muito bem no primeiro tempo. Não foi excelente que faltou o gol, né? Então não tem como dar excelente, mas precisou desse gol. Acontece que no intervalo, esse ataque ligado e movimentado do Clube do Remo já deixou de ser. Por quê?
No intervalo sai o Marrone, eu tô vendo eu tô gravando o vídeo logo após do jogo, eu acredito que seja por questão física. A gente tem que entender isso também, né? Toda substituição que é técnica, porque se fosse por questão técnica, o Marrone não teria sido substituído, porque dos 3 atacantes, para mim é o que estava acrescentando mais ao clube do Remo era o Marrone. Só que o Marrone não tem condições físicas ainda, então sai ele e coloca o Viseu. Que já entrando na questão do Antônio Oliveira, para mim foi a substituição errada que ele fez. Eu gostei de algumas substituições, eu gostei da maneira que o Clube do Remo jogou em bons momentos na partida. Eu continuo batendo na mesma tecla que eu não entendo essa rejeição de boa parte da torcida com o Antônio Oliveira. Não entendo mesmo. Eu acho que, sinceramente, a gente está pegando uma corda da torcida do Sport, que não fez um bom trabalho lá, ficou só 4 jogos, está pegando uma corda enorme da torcida do Sport, para mim sem necessidade nenhuma, porque o Remo já teve ao longo dos últimos anos treinadores bem abaixo da média, essa é a verdade, não todos, mas alguns bem abaixo da média, e a torcida sempre com o discurso de apoiar, tem que incentivar, o cara chegou agora, tá começando os trabalhos agora, e não tô vendo isso com o Antônio Oliveira, sendo que em desempenho, para mim teve uma crescente, porque foi o melhor desempenho do clube do Remo. Ele erra, sim, ao meu ver, com a substituição para a entrada do Viseu, que não vive um bom momento. E você tira o Marrone, que é um pouco mais móvel. Ele tinha que sair mesmo por questão física, mas eu não colocaria ele. Talvez colocaria o Davó para fazer essa função, porque o Davó também é um jogador que ele se movimenta mais do que o Viseu. É lógico que você vai mudar um pouco a característica do time jogar, mas a fase do Viseu não é nada boa. Então essa substituição eu não gostei, mas no decorrer do segundo tempo ele promoveu algumas outras substituições normais. Ele tentou mexer na equipe, fazendo algumas outras substituições para tentar acrescentar mais ao Clube do Remo. Por exemplo, chegou o Pedro Castro, que estava bem baixo, uma partida bem ruim, entrou Pavani. Pavani não entrou bem, mas era uma substituição que tinha que fazer. Entendeu? Opções do elenco. Não foi uma mexida, ao meu ver, errada. Errada pra mim foi a entrada do Viseu. Que, nossa, tá um minhaca danado o Viseu. Incrível, incrível. Então, mas a entrada do Pavani não foi uma substituição errada, mas ele não entrou bem. Saiu o Janderson, que teve alguns momentos bons na primeira etapa, mas depois caiu muito, oscilou bastante no decorrer do jogo para entrar o Adailton. Adailton que teve uma certa movimentação, mas também não conseguiu acrescentar tanto. Ou seja, eram opções do banco que tinha. Poderia ter colocado o Maxwell? Poderia. Mas até agora, de maneira geral, desde que foi contratado no início do ano, o Maxwell também não consegue colocar engrenar, né, numa parte de qualidade técnica para o Clube do Remo quando entra também. Então, assim, há algumas carências nesse elenco do Clube do Remo que a gente tem abordado aqui. Tinha que colocar o meia. Quem que era o meia? O Dodô. O Dodô também está sendo vaiado pela torcida. Hoje nem entrou. Então, vive um mau momento. Então, assim, esse mercado de julho vai ser muito importante para o Clube do Remo. Só que essa substituição pelo Viseu, ele optar por um jogador mais fixo, que não tem tanta mobilidade, no lugar de colocar um Davó, por mais que fosse mudar um pouco a dinâmica do Clube do Remo, para mim prejudicou. Porque aquele Remo com ataque mais leve, mais dinâmico, bem movimentado, fazendo várias movimentações interessantes na primeira etapa, no segundo tempo caiu bastante. E o cansaço do Jaderson e a entrada do Pavani, que não entrou bem, porque o Pavani substituiu um jogador que não estava bem, que era o Pedro Castro, que jogou muito mal. Entra o Pavani e continua praticamente no mesmo desempenho, mal, e com o Jaderson mais cansado, aí baixa. O Remo baixa de intensidade. Foi uma intensidade no segundo tempo mais vagarosa do Clube do Remo, durante boa parte. O Remo praticamente ele acorda mesmo, faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, quem vê a torcida pressionando em busca do gol, aí o Remo consegue colocar uma intensidade maior no final do segundo tempo. Mas foi um segundo tempo, da maior parte dele, de baixa intensidade. E eu coloco nisso, na questão da entrada do Viseu, no cansaço do Jaderson e na entrada do Pavani, que eu também teria colocado o Pavani, mas o Pavani não conseguiu dar uma dinâmica legal a esse meio campo. Rangel, atuação normal, não foi muito exigido, então uma atuação boa. Marcelinho, depois cansou, foi substituído. A zaga com Klaus Reinaldo, sendo o Reinaldo saiu com 19 minutos para a entrada do Kaique, que teve uma falha lá no segundo tempo, o Kaique quase compromete o Clube do Remo, mas o ataque do Cuiabá não aproveitou, porque o Cuiabá veio para empatar. Essa é a verdade, conseguiu o que queria. O time que jogou realmente para buscar a vitória foi o Clube do Remo. E ok, são propostas diferentes. Se o time tem a proposta para empatar, ele conseguiu fazer a proposta dele. O Remo não conseguiu fazer a proposta dele, que era vencer. Então quem é o vitorioso acaba sendo a equipe do Cuiabá, que a proposta de jogo dele foi essa. E ficou claro, ficou nítido, pela cera dos jogadores, por não ter atacado tanto. E quando atacar, não conseguia atacar com tanto ímpeto, o Cuiabá veio para empatar.
e era um jogo que o Remo não poderia empatar. Continuando, Sávio, uma partida apenas razoável do Sávio. Luan, eu gostei da participação do Luan, tá? Funcionando como terceiro zagueiro, gostei. Jaderson, enquanto teve gás, enquanto teve pulmão, muito importante desse meio campo do Clube do Remo. Pedro Castro, uma partida mais abaixo. Janderson oscilou bastante durante a partida. Marrone, gostei do primeiro tempo que ele fez, só fez o primeiro tempo, mas gostei da participação dele. Foi substituído, como eu disse, creio, por questão física. E o Pedro Rocha, que eu acho que esteve um pouco aquém. O Remo acaba desperdiçando 2 pontos no Campeonato Brasileiro, deveria vencer para chegar a 26 pontos, porque era um jogo para vencer. O cenário do jogo era propício para o Remo vencer. Eu não acho que foi só coisa ruim, tá? A torcida vaiou no final do jogo, principalmente a questão do Viseu, teve várias também para o Antônio Oliveira, aí eu já dei minha opinião aqui sobre isso, mas, de maneira geral, fez uma boa atuação. Morreu quando morreu muito a questão fisicamente o Jaderson e algumas substituições que não surtiram efeito. Por isso, a importância desse mercado. Contratou o Cantígio, por exemplo, já foi anunciado e é um jogador que, se estiver interessado, o problema dele é ter interessado. Se ele estiver interessado realmente em jogar bola, em render, vai ser titular desse meio campo do Remo e vai ser um jogador importante. Tomara que seja esse jogador, porque o Remo precisa desse meio campista volante, precisa do meia de criação para ser contratado urgentemente. Como eu falo, precisa de um extremo também, precisa de ponta de qualidade, sabe? Aquele ponta que não sobra dúvidas, que não oscila tanto, aquele de mais qualidade. Se pensa em Série A, em brigar mais forte por esse acesso, tem que fazer investimento. É isso. Hoje o time do Remo é bom, de maneira geral, é um time que vai competir, mas para entrar mais firme, precisa de mais qualidade. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.